Boa noite, com este amor, com esse grande amor do nosso Senhor para conosco. Estamos aqui, mais um culto, dia 11 de abril de 2021, culto de exaltação, proclamação da palavra, ainda de forma online, mas cremos que no tempo do Senhor tudo voltará ao normal, poderemos estar no nosso templo, congregados em um só corpo, em uma só unidade, prestando o culto de gratidão ao Senhor. Aos nossos amados irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe, faça do teu lar um local de exaltação, de adoração e proclamação do nome do Senhor.
Tenho aqui já alguns irmãos conosco, o Luiz Gabriel, a Fernanda, o Lutelho, a Manuela, Dona Quitéria, o irmão Domingos, a irmã Amália, a Neia, seja muito bem-vinda e que Deus fale grandemente aos nossos corações. Vamos estar orando. Santíssimo Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor tens feito, por tudo quanto Tu és, ó Deus, pelo Teu imenso amor para conosco, pelas Tuas provisões, ó Deus, e principalmente, Pai, pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Ó Deus de amor e de bondade, nós colocamos este culto no Teu altar de graças, de forma, ó Pai, que tudo que nós fizermos seja para louvar, engrandecer, exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Amém. Que o Senhor acolha, ó Deus, as nossas orações, os pedidos que serão aqui externados, ó Pai, e nos atenda, Deus, segundo o querer e a Tua vontade, ó Pai. O Senhor abençoe cada irmão e amigo que está conosco, ó Pai. Também colocamos a igreja como um todo no Teu altar de graças, Deus. Que o Senhor venha estar nos abençoando, o Senhor venha estar nos fortalecendo, ó Pai, e que cada vez mais, Deus, nós venhamos nos achegar ao Teu trono da graça, Pai. Amém. É o que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Então que Deus continue nos abençoando, que Ele continue nos fortalecendo cada dia mais, como diz na palavra dele, em 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então que nós venhamos dedicar o coração do Senhor, né? Nós olhamos o ser humano, mas Deus contempla o coração. Às vezes nós olhamos para a aparência e Deus não. Deus, Ele conhece, Ele sabe do nosso coração. Então dediquemos o nosso coração ao Senhor, sabedor de que dele nada nós esconderemos. Ele nos olha feito um raio-x e vê tudo que está em nós. Que nós venhamos estarmos fortalecidos, arraigados debaixo da potente mão do Senhor, sabedor de que Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando até que Ele venha nos buscar para a eternidade. Vou pedir ao pastor Silvio que esteja orando pelas famílias e de um modo geral que tem sido assolada, né, neste tempo, para que Deus abençoe os casamentos, abençoe os filhos, abençoe o relacionamento de marido, mulher, da família como um todo, e que principalmente eles sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos neste momento colocar diante do Senhor, Pai, as nossas famílias, Deus. Uma instituição criada, abençoada pelo Senhor, mas tão grandemente atacada pelo inimigo de nossas almas, Deus. Tão grandemente atacada pelas maldades humanas, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, ore por nossas famílias. Leve, Deus, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Pai. Sim, Deus. E também, Deus, a Tua salvação, Pai. Abençoe cada lar neste momento. Nós colocamos, Deus, cada família que está conosco aqui neste culto, cada família dos nossos irmãos, cada família dessa cidade, Lima Duarte, e também no nosso país, Pai. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa estar olhando por nossas famílias, sim, Deus. E que nós, Pai, possamos, como igreja do Senhor, continuar proclamando essa verdade do Senhor, o Evangelho, as boas novas, Deus, o Evangelho, sim, do Senhor Jesus, para que as famílias possam ver quão importante, necessário é estar na presença do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glórias, honras e louvores nós daremos ao Senhor e oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Uma boa noite para o nosso irmão Ailton. Deus continue o abençoando, o guardando de todo e qualquer mal. Vamos estar ouvindo um hino, movido pela graça,
Também a nossa irmã Betânia está conosco. Deus abençoe ela, a Maria, o Alex, toda a sua família. E que nós continuemos num só propósito de trilhar os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Belíssimo hino. Um alto preço pagou.
foi por amor. Sejamos transbordantes na graça, no conhecimento, neste amor de Deus para conosco. Que essa maravilhosa graça, ela alcance todas as vidas e lares. Que possamos compartilhar, repartir desta esperança que só há em Cristo Jesus. Convido a você que abra a tua Bíblia em Hebreus, no seu capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, que nós venhamos nos achegar nesse trono da graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que dele nós possamos receber a misericórdia, o socorro na hora oportuna. E Deus, ele é tão soberano que ele, numa palavrinha que ele muda, a gente sai de desamparado para amparado. E saímos também de desencorajado para encorajado. Esse é o nosso Deus. Nós às vezes olhamos e não vemos solução nenhuma. E Deus olha e já tem a solução prontinha em suas mãos. Então a nós basta confiar, basta apenas descansar, sabedores que quem tem todo o poder está lá no trono da graça e está intercedendo por nós. E no tempo precioso, tudo isso irá passar e nós poderemos estarmos juntos, louvando, exaltando, num só corpo, em uma só unidade, ao Rei da Glória. Então nos agarremos nessa promessa do Senhor Jesus, confiadamente, porque em todo tempo Ele tem cuidado de nós. Agora nós vamos ouvir um hino. Durante este hino, você pode colocar aí seu pedido de agradecimento, seu pedido de oração, e logo após nós estaremos fazendo a nossa oração intercessora. Vai levando a mensagem do amor, basta acreditar. Sei que existe uma força em nós que é capaz de tudo transformar. O que um dia perdido se fez pode se restaurar. Neste tempo de angústia minor, surge a expectativa de tudo mudar. Trago paz, esperança e vigor. Levo Cristo por onde eu andar. Onde for, levo Cristo comigo. Vou falando do teu Salvador, carregando esperança, compartilhando vida, espalhando o seu grande amor. Onde for, levo Cristo comigo. Nada pode me fazer parar. Vou cumprir meu chamado, por onde estiver, sim, eu sei. Por isso eu vou falar. Neste tempo de angústia e dor, surge a expectativa de tudo mudar. Trago paz, esperança e vigor. Levo Cristo por onde eu andar.
Onde for eu, Cristo comigo, falando do meu Salvador, carregando esperança, marchando, vida espalhando o seu grande amor. Onde for eu, Cristo comigo, nada pode me fazer parar. Vou cumprir meu chamado, por onde estiver, sim, eu sei. Onde for eu, Cristo comigo, vou falando do meu Salvador, carregando esperança, compartilhando, vida espalhando o seu grande amor. Onde for eu, Cristo comigo, nada pode me fazer parar. Vou cumprir meu chamado, por onde estiver, sim, eu sei. Vou cumprir meu chamado, por onde estiver, sim, eu sei. Isso eu vou falar. Amém. Por onde nós andarmos, que possamos levar Cristo conosco, levar a paz, levar a alegria, o regozijo que está debaixo da graça e da autoridade de Cristo. Temos aqui alguns pedidos. Vamos continuar orando pela nossa igreja, para que Deus continue nos abençoando como um só corpo, uma só família, uma só unidade, pelos projetos, pelos sonhos. Vamos também pedir pelas pessoas que estão em tratamento, nos hospitais, sem ser por Covid, mas necessitam de lá estar, para que Deus também as livre do Covid. É o Alexandre, o Lucas, a Monique, o Marcos, a Lia, a Nábila, Priscila, Paulo Gustavo, tem também o André, o Romeu, a Sara. Que Deus continue os abençoando, e tantas outras pessoas que estão nesses tratamentos, que Ele venha providenciar os recursos necessários e principalmente venham estar guardando e o livrando desse vírus. A irmã Fernanda pede que oremos para a consolação da Flávia, também agradece pela saúde dela e de familiares, por todos nós que em meio também a essa pandemia temos sido guardados pelo Senhor, Deus tem nos provido, e isso é motivo de render toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Vou pedir? Também vamos pedir pelo fim desta pandemia, para que Deus possa estar passando de nós. Vamos pedir também pelas crianças, que têm ficado muito em casa, para que Deus abençoe elas, para que elas venham ser guardadas de acidentes domésticos, dando paciência aos pais. Sabemos que não é fácil, mas quando nós entregamos a Cristo, tudo se torna mais leve. Então vamos estar orando e agradecendo a Deus. Soberano Deus, eterno e amado Pai, Deus, primeiramente nós queremos Te agradecer, ó Pai. Agradecer pela nossa saúde, agradecer ao Senhor pelas provisões que o Senhor não tem nos deixado faltar. Agradecer também, ó Pai, porque nos momentos que às vezes a gente acha que não vamos suportar, o Senhor estende as mãos e nos socorre, ó Pai. Que nós venhamos sempre, ó Deus, depender do Teu auxílio, da Tua graça, do Teu amor, sabedores, ó Deus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer, ó Pai. Tire de nós, Pai, toda a ansiedade, todo o medo, toda a dificuldade, Pai, e transforma, Deus, em paciência vinda dos altos céus, ó Pai. Amém. Colocamos o Teu altar de graças, ó Pai, ao fim dessa pandemia, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar passando de nós e do mundo inteiro, ó Deus, que carece das Tuas misericórdias, Pai. O Senhor abençoe os profissionais de saúde que estão lá à linha de frente, as pessoas que já estão, ó Pai, contaminadas pelo vírus,
Que o Senhor leve a cura, Pai. Leve, ó Deus, os recursos necessários. Também nós clamamos por aqueles que estão em casa, por aqueles que já estão até mesmo no leito de UTI. Pai, que o Senhor tire toda a dor, que o Senhor libere o ar. Cumpra, ó Deus, o querer e a tua vontade, Pai. E que vidas, Deus, possam ser curadas, Pai, para a honra e para a glória e louvor do teu nome. Amém. Nós agradecemos aqueles que já foram curados. Também pedimos, ó Pai, pelas famílias que se encontram enlutadas. Que o Senhor leve o consolo, ó Deus. Que o Senhor leve o amparo. Que o Senhor leve o bálsamo vindo dos altos céus, ó Deus. Amém. Pai de amor, de bondade. Também nós pedimos, ó Deus, pelas famílias mais uma vez. Que o Senhor abençoe todas as famílias, ó Pai. Aonde tiver uma família em dificuldade, ó Deus, que lá esteja o Senhor restaurando os casamentos, Deus, levando a tua paz, levando, ó Deus, a cura, levando o bálsamo, ó Pai, principalmente, levando, ó Deus, a tua salvação, ó Pai. Amém. Que o teu amor e que a tua maravilhosa graça entre nesses corações, ó Pai, e eles provarão e verão o quanto o Senhor é longâmino, o quanto o Senhor é bom, ó Pai. Amém. Que venhamos, ó Deus, esperar no teu tempo e saber, ó Pai, que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Sim. Clamamos ainda, ó Pai, pelas crianças, pelos idosos, ó Pai, pelas pessoas também que estão em situação de rua, pelos albergues. Também, ó Deus, nós pedimos pelos serviços emergenciais, que é o SAMU, também os bombeiros, ó Pai, pelas polícias, Deus. O Senhor vem estar os abençoando também, protegendo e os guardando do vírus, ó Pai. Amém. Também, ó Pai de amor e de bondade, nós clamamos pelas nossas autoridades, ó Pai, que elas venham ser governadas pelo Senhor, ó Deus. Tudo quanto eles fizerem, ó Pai, eles sejam direcionados por Ti, que não haja, ó Deus, nenhum tipo de desvio, ó Pai, ou de superfaturamento, mas que venham beneficiar, ó Pai, o prol de vidas, Pai, preservação de vidas, Senhor. Amém. Deus de amor, de bondade, colocamos também as igrejas no teu altar de graças, que o Senhor nos vivifique cada dia mais, ó Pai, que venhamos, ó Deus, a buscar do Senhor as melhores orientações, pautada, Deus, na tua graça, no teu amor, ó Pai, em tudo quanto o Senhor tem para nós e para com todos, ó Deus. Amém. O Senhor também possa estar abençoando, Deus, cada pedido que está em cada coração, ó Deus, desejos, sonhos, ó Pai, ou até mesmo pessoas que têm de tomar decisões, que em tudo, Pai, sejam orientadas pelo Santo Espírito do Senhor, ó Deus. Amém. Clamamos também, ó Pai, pelas pessoas que estão, ó Deus, aflitas, tristes, angustiadas, Pai, pessoas com dores, ó Pai, que em nome de Jesus, suas mãos de poder possam ser com elas, ó Deus, que elas sintam neste momento o toque do Teu Espírito Santo, ó Pai, e assim, ó Deus, venham reconhecer a soberania do Senhor em suas vidas, ó Deus. Amém. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, continue nos abençoando, nos livrando deste vírus, ó Pai, e nos ajudando a cada dia mais, ó Deus. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao nome do nosso Deus, eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Salmos 16, é onde o Senhor tem a nos falar nesta noite. Salmos 16, que fala da confiança e a felicidade do crente nessa vida e na vida do porvir. Nós sabemos que temos, sim, meus irmãos, devemos crer nessa verdade, que nós temos uma vida além desta. Que Deus abençoe a nossa irmã Eliane. Que Deus... Oi? Eliane Gonçalves, Deus abençoe. Salmos 16, irmãos, Salmo de Davi, um excelentíssimo salmo, um excelente salmo como todos são. A palavra de Deus, toda ela é maravilhosa para a nossa vida. Então nós vamos ler Salmos 16. Gostaria muito que os irmãos pudessem acompanhar aí nas suas Bíblias, porque nós estaremos fazendo a exposição dos textos. E é importante vocês olharem para que vocês possam confirmar aquilo que nós estamos falando. É sempre bom e importante nós
olharmos, verificarmos na Bíblia se aquilo que nós estamos ouvindo realmente está escrito na palavra do Senhor. Vamos orar primeiro? Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento para proclamar e ouvir a palavra do Senhor, Deus. O Senhor conhece as nossas limitações, por isso nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha nos falar através destes salmos, Deus, e que nós possamos, Pai, colocá-lo em prática em nosso viver e também, Pai, ter a garantia, a certeza, a esperança, Deus, de quando partirmos deste mundo estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Pois foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, Deus, para salvar e buscar o que se havia perdido, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 16, irmãos, que diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. E não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Excelente salmo do rei Davi, meus amados irmãos. E esse salmo, ele nos ensina da importância de nós entendermos e crermos nas bênçãos que o Senhor tem para nós nesta vida e também na vindoura, aquela que nós teremos quando partirmos aqui desta terra, deste mundo. Estes salmos, meus irmãos, é um hino que expressa a confiança do salmista Davi no Senhor. Ele estava certo da bondade divina e não duvidava do cuidado e da proteção de Deus. Então Davi, o salmista que escreveu esse salmo, meus irmãos, ele expressa que a confiança que ele tinha no Senhor. Nós estaremos falando mais sobre isso. E ele não duvidava da bondade e do cuidado e da proteção de Deus. Como nós precisamos ter essa fé, meus irmãos, hoje, principalmente nos tempos que estamos passando, lembrar da bondade, do cuidado e da proteção de Deus. Nós iremos dividir esse texto, meus irmãos, essa passagem das Escrituras, em 4 partes. Primeiro, uma vida guardada pelo Senhor. Se nós observarmos e vamos falar dos versículos 1 a 3, é onde Davi fala da importância que o Senhor tem em nossas vidas. Depois, a condenação dos ímpios pelas suas práticas pecaminosas, principalmente pela idolatria, no versículo 4. Já no versículo 5 a 8, o salmista nos ensina sobre a exaltação do relacionamento dele com Deus e agora nosso com Deus também. E finalizando de 9 a 11, a afirmação confiante de que Deus abençoa a vida do crente aqui e na eternidade. Então são essas 4 partes que nós iremos falar nessa noite. Essas 4 coisas importantíssimas para a vida de um crente, irmãos, para a nossa vida aqui neste mundo. Entender que nós somos guardados pelo Senhor,
saber que Deus condena a prática dos ímpios, qualquer prática que é contrário aos ensinamentos da Bíblia, Deus condena. A exaltação e a importância do nosso relacionamento com Deus, nós iremos ver também, e saber, meus irmãos, como Davi, lá no Velho Testamento ainda, bem antes da vinda de Cristo, ele já falava sobre a confiança que ele tinha no Deus que cuidava dele ali naquele momento, tudo aquilo que ele passava, que ele fazia, mas principalmente nas promessas de Deus na eternidade. Então, essas são a nossa missão nessa noite, de aprender do Senhor essas importantes lições, irmãos, para a nossa vida, para que nós possamos também abençoar outras pessoas, mostrar para elas que elas podem também ter uma vida guardada, elas devem ter uma vida guardada pelo Senhor. Então, esta que é a primeira coisa que nós queremos falar, meus irmãos, uma vida guardada por Deus. Eu tenho certeza que você, meu irmão querido, talvez um amigo que esteja nos ouvindo aí também tenha essa certeza, que não há nada nesse mundo que possa fazer melhor do que Deus. Nada. Você pode ter o que for neste mundo, mas para que você tenha uma vida guardada, protegida de todas as intempéries que o mundo oferece e também pelo inimigo das nossas almas, somente o nosso Deus. Não podemos e não imaginamos, irmãos, andarmos neste mundo sem a presença e a proteção do Senhor. Infelizmente, tem muitos que ainda andam dessa forma, que praticam essas coisas, mas nós temos que orar, pedir a Deus que ilumine a mente dessas pessoas, para que elas possam entender que Deus é o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, e é Ele que nos guarda de todo o mal. Se você está aí agora vivo, respirando, se você já se alimentou hoje, se você está aí debaixo de um teto, ou até mesmo talvez se você está aí numa cama de um hospital, creia na proteção de Deus, creia que Ele é que te guarda de todo o mal. Se você está aí, como eu disse, numa cama de um hospital, continue crendo nos remédios, obedecendo aos médicos, mas lembre-se que nada funcionará se não for o nosso Deus, o agir do nosso Deus. Então peça a Ele, quando você estiver tomando aí o seu remédio, quando o médico estiver te tratando, quando você estiver fazendo exames, peça a Deus para te abençoar, e Ele vai abençoar, não tenhamos dúvida disso. Então os versículos de 1 a 3, irmãos, que Davi fala para nós aqui, ele tem uma certeza, ele não estava fazendo um questionamento ou uma dúvida, ele fala: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele estava afirmando para Deus: Senhor, guarda-me, porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é que vai me guardar. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Meus irmãos, só esses 3 versículos aqui do Salmo 16, ele nos traz grandes ensinamentos. Começa trazendo uma declaração de Davi sobre a certeza do cuidado de Deus. Ele tinha certeza, e nós precisamos ter essa certeza também. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Algumas versões falam: preserva-me, ó Deus, defenda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então guarda-me, preserva-me, defenda-me, porque em ti eu confio, Senhor. Não há homens, nem nada neste mundo que eu possa depositar toda a minha confiança que não seja no Senhor. Tem algumas pessoas, irmãos, fazendo um parênteses aqui, que defendem esse verso como um grito de socorro do rei Davi, e outros que é simplesmente um reconhecimento da necessidade da proteção de Deus. Mas em ambos os casos, em ambas as defesas, seja um pedido de socorro, ou seja um reconhecimento da necessidade da proteção de Deus, nós podemos observar que Davi
proclama que Deus é poderoso para guardar, preservar e nos defender de toda a maldade, de todo o mal, de tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, como é importante estarmos debaixo dessa proteção. Não negocie isso na sua vida, jamais. Lembre-se das suas atitudes, das suas atividades. Precisamos sim fazer as nossas coisas neste mundo. Precisamos trabalhar, precisamos fazer tudo aquilo que nos é ordenado a fazer nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, na nossa família. Mas não podemos negociar que a proteção, a defesa, somente Deus pode nos dar na íntegra, sem falha nenhuma, irmãos. E na sequência também, meus irmãos, Davi declara, e nós precisamos declarar isso constantemente, meus irmãos: Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Olha que declaração maravilhosa que Davi faz, irmãos. Davi, que poderia ser, sabemos que Davi errou, pecou, fez atos abomináveis ao Senhor, mas Davi foi o grande rei de Israel. Ele tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia dar, tinha tudo aquilo que a carne poderia oferecer: poder, fama, riqueza, dinheiro e tantas outras coisas. E ele fala: eu não tenho nada disso aqui, me serve mais do que o Senhor, meu Deus. Não tenho outro bem além de Ti. Este deve ser o sentimento de todos nós, irmãos. Quando você olhar para a sua vida e falar: qual será o meu maior bem? Você precisa lembrar que o seu bem maior é Deus. Ah, mas e a minha esposa, o meu filho, a minha filha, eu não posso falar? Sim, mas o maior é Deus, porque se não fosse Ele, você não teria esposa, você não teria esposo, você não teria filhos, nada teríamos. Então, nosso bem maior é e deve ser sempre o nosso Deus. Precisamos sempre fazer essa declaração ao Senhor, irmãos. Quando você estiver orando, declare isso para Ele, como Davi fez: Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Podemos enxergá-lo, meus irmãos, como o maior bem que temos em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada neste mundo. E, como nós iremos ver daqui a pouco, também na eternidade. O salmista, no Salmo 34:10, que também é um salmo de Davi, ele diz o seguinte: Salmos 34:10: Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então Davi também, lá no Salmo 34, ele fala bem claro: os filhos dos leões, né, fazendo uma comparação, porque o leão geralmente é considerado um animal forte, um animal perdão, um animal que comanda, o rei da selva, como dizem, né? Então ele fala: os filhos dos leões, mesmo sendo leões, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. E é verdade isso, irmão, nada falta não. Às vezes passaremos por dificuldades, sim, isso faz parte da nossa natureza humana, mas devemos lembrar que Deus tem nos sustentado cada minutinho de nossas vidas. Se nós chegamos até aqui, é pela graça, misericórdia do nosso Deus, não mérito nosso, nada, mérito nenhum nós temos, irmãos, é única e exclusivamente graça do Senhor. E outra coisa que que chama atenção também no terceiro versículo aqui, meus irmãos, quando ele fala: digo aos santos que estão na terra. Davi chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra. Eles são notáveis e ilustres. Mas eles são notáveis e ilustres não pelas suas qualidades, não pelos seus méritos, mas justamente porque são santos. E a palavra santo, que significa ser separado. Então são pessoas, nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus, somos separados, propriedade exclusiva de Deus,
somos notáveis, ilustres, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso que Davi diz aqui, ó, digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então ele fala para todos lá. Eu falo para vocês, quem é? Onde está o meu prazer? Não é na minha fortuna, não é no meu reinado, não é nessa mansão maravilhosa, nesse palácio que eu moro, não são nas coisas que eu adquiri, mas o meu prazer está em Deus. E quando a gente fala em santos, pessoas separadas, né, meus irmãos, nós lembramos sempre daquele versículo de 1 Pedro 2,9, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro aqui ensinando para nós que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós estamos em Jesus, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então nós fomos adquiridos por um alto preço, irmãos. Quando você lembrar que você tem toda a eternidade para você viver com Deus, você vai encontrar lá as pessoas que você ama, que também tem a fé em Cristo Jesus. Por isso que você precisa pregar para a sua família, para que você possa encontrar com ela lá também. Então nós fomos um povo adquirido, um alto preço que Jesus pagou por nós. Nós até ouvimos o hino agora mesmo cantando sobre isso, que Jesus pagou um alto preço por nós. Para nós é de graça, nós somos... pela graça de Deus. Graça significa um favor imerecido. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos queridos e amigos que nos acompanham, essa primeira parte que nós separamos aqui, lembre-se disso: a sua vida ela é guardada, abençoada pelo Senhor. O seu socorro, a sua proteção vem de Deus. Que tudo que você tem, tudo que você ainda pode adquirir é pela graça e misericórdia do Senhor. Lembre sempre de falar isso para o Senhor quando você estiver falando com Ele. Guarda-me, ó Deus, porque no Senhor eu confio. Fale para Ele também: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. E lembre-se, o próprio Davi falando: os leões, os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta, porque Ele supre todas as nossas necessidades, irmãos. Ontem fui jovem, hoje estou velho, e nunca vi um justo desamparado, assim diz a palavra do Senhor. Na segunda parte, meus irmãos, no versículo 4, aí já vem uma coisa muito importante para nós também, e que precisamos divulgar essas verdades. Quando Davi fala aqui: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Aqui Davi estava falando, meus irmãos, sobre a condenação dos ímpios por suas práticas pecaminosas, e principalmente aqui ele estava falando em relação aos deuses que tanto aquele povo naquela época tinha, meus irmãos. O salmista diz que aqueles que rejeitam a Deus e trocam a verdade do Deus vivo pela mentira dos deuses falsos sofrerão grandes penas. As dores se multiplicarão. Porque, meus irmãos, a pesada mão de Deus é contra qualquer tipo de impiedade. E aqui nós estamos falando da idolatria. Porque naquela época, meus irmãos, Israel tinha de lidar com o perigo da falsa adoração. Tinha muitas nações vizinhas que seus deuses eram muitos. Todos eles lá naquelas nações tinham seus deuses, e não eram poucos. Os irmãos lembram bem aí da época que José foi para o Egito, quantos deuses eles prestavam culto lá naquela nação, e as demais nações ímpias também. E Davi observava, meus irmãos, que frequentemente alguns israelitas acabavam abraçando a idolatria, acabavam cedendo
aquilo que eles ouviam falar lá das nações ímpias, das nações vizinhas, e acabavam oferecendo culto a Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus, meus irmãos, Ele condena essa prática. Por mais que nós possamos entender que algumas pessoas praticam isso porque aprendeu lá atrás uma religiosidade e etc e tal, Deus é bem claro na palavra dele. Ele abomina tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus. E aí não são somente imagens de escultura, irmão, não são somente deuses de pedra, de mármore, de tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor é idolatria. Se nós estamos dando ênfase a qualquer outra coisa neste mundo, que eu não lembro que Davi acabou de falar, não tenho outro bem além de ti. Quando nós colocamos qualquer outra coisa acima de Deus, nós estamos idolatrando aquelas coisas. E isso desagrada o coração de Deus, irmãos. E quando aqui a gente fala a condenação dos ímpios por suas práticas, meus amados irmãos, eu vou lembrá-los que a Bíblia ela é bem clara quando ela fala que todos nós já nascemos condenados. Todos nós nascemos pecadores. E por sermos pecadores, somos condenados a um viver eternamente longe de Deus. Somos condenados à morte espiritual. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós vamos a Cristo, nós saímos de uma condenação para uma vida com Deus. Uma vida de salvação. Então aqui ele estava falando, meus irmãos, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus. Se oferece alguma coisa a outro Deus, irmãos, aí, repito, não é somente imagem e outros deuses aí que nós ouvimos falar tanto, mas pode ser Deus dinheiro, pode ser Deus carro, pode ser Deus celular, pode ser Deus tantas outras coisas. Então precisamos lembrar disso, irmãos. Não podemos jamais ser idólatras. Seja de qualquer coisa, isso é abominável aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre fazer as coisas primeiramente para Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus. Depois vem as demais. Aí serão nos acrescentadas pela graça de Deus. Então é muito importante nós guardarmos isso. E Davi falou também aqui nesse texto, meus irmãos, no versículo 4, eu não oferecei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Ele estava falando que não iria oferecer libações de sangue, ou seja, ele não ia oferecer holocausto, ele não ia derramar sangue, vinho, seja o que fosse, para oferecer para outros deuses, com D minúsculo, a não ser ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então o homem, meus irmãos, que temente a Deus, não pode participar das libações e nem de outros aspectos de culto idólatras. Libações, eu repito aqui, né, meus irmãos, quando derramamos na época sangue, ou até às vezes oferecia vinho, alguma coisa que derramava, oferecendo aquele líquido para deuses estranhos. As libações de sangue, meus irmãos, entre os pagãos naquela época, incluíam até sacrifícios humanos. Às vezes pessoas eram sacrificadas e o sangue daquelas pessoas eram oferecidas a deuses que não é Deus. Então Davi deixa bem claro que eu não oferecerei as suas libações, nem tomarei o seu nome em meus lábios. Então não devemos fazer isso, irmãos. Devemos continuar firmado, como nós aprendemos nos 3 primeiros versículos. Não tenho outro bem além de ti, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Uma terceira parte, meus irmãos, que nós aprendemos nesses salmos, que fala dos versículos 5 a 8, já fala da importância de nós exaltarmos o nosso relacionamento com Deus. Aqui ele exalta o relacionamento dele que ele tinha com Deus.
E nós vamos observar aqui nesses versículos de 5 a 8, meus irmãos, que Davi mostra como nós devemos praticar, como nós devemos agir para ajudar o nosso relacionamento com Deus. Olha só o versículo 5 e 6, ele diz assim, ó: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Minha herança, irmãos. Eu sempre gosto de lembrar aqui aos irmãos que a maior herança que você pode deixar para os seus filhos, irmão, não é dinheiro, não é fortuna, não é coisas terrenas. Sim, se pudermos deixar uma casa para os nossos filhos, para que quando nós partirmos deste mundo, nós sabemos que eles não vão ficar na rua, como dizem, na rua da amargura. Sim, por que não? Mas a maior herança que você pode deixar para o seu filho é você entender, é você colocar na cabecinha dele para que ele possa entender quão importante é estar na presença do Senhor. Então aqui Davi fala minha herança, quando ele diz aqui no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Então Davi aqui, meus irmãos, ele refere-se à terra prometida, aquilo que Deus havia prometido aos israelitas, mas também Davi, pelo cargo que ele exercia e por ser o que ele era, ele possuía também herança sobre terra. E como rei, extensas propriedades reais. Então Davi tinha muita herança ali, de tantas coisas que ele foi adquirindo, e por ele ser o rei de Israel, ele tinha também a sua herança lá. Mas ele sabia, irmãos, ele declarou aqui que nada disso era mais importante do que estar com Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que nenhuma herança superava a sua relação com Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz bem claro aqui no versículo 5 e 6, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu que sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Deus era aquilo tudo que Davi precisava, irmãos. Olha que maravilha. Qual tem sido o que você tem pensado em deixar para os seus filhos, para os seus netos? Devemos pensar nisso, irmãos, para que nós possamos, quando partirmos deste mundo, e a tendência natural das coisas, nós partimos primeiro do que os nossos filhos, do que os nossos netos. Qual herança que nós iremos deixar para eles? Já no versículo 7, irmãos, ele fala: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Davi estava destacando aqui, meus irmãos, que o relacionamento dele com o Senhor era direto, 24 horas, inclusive à noite. Ele declara aprender do Senhor até durante a noite, ou seja, um aprendizado contínuo. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Ou seja, o aprendizado dele com as coisas de Deus era ininterrupto, era um aprendizado contínuo. E isso precisa ser conosco também, irmãos. Nós podemos viver aqui neste mundo 100, 200, 300 anos, que nós não iremos ainda saber tudo que a Bíblia tem para nos ensinar. Nós precisamos cada vez aprender um pouquinho mais. Por isso que nós falamos, e é verdade, né, irmãos? Às vezes nós ouvimos o mesmo texto em pregações diferentes, cada vez Deus fala uma coisa diferente conosco. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. E quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos aprender. Então é um aprendizado contínuo. É isso que Davi estava falando aqui. E no versículo 8 ele fala: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei.
Então Davi falando que quando ele estava em Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele não ia vacilar. A partir do momento, irmãos, aí eu vou fazer um parênteses aqui para a gente lembrar, irmãos, a partir do momento que Davi se desligou das coisas do Senhor, porque quando Davi pecou, irmão, no episódio lá com Batseba, ele deixou de fazer uma coisa que era necessária ele fazer. Porque a Bíblia fala que naquela época, quando o exército saía para as batalhas, o rei era importante, era necessário ele ir junto com seus comandados. E Davi naquele dia não foi. Não vou não preciso ir. Aí ficou lá fazendo, vivendo de forma ociosa, andando pelo palácio, acabou vendo Batseba e acabou acontecendo tudo aquilo. Então quando ele fala nunca vacilarei, é porque ele entendia, e nós precisamos entender que nós precisamos estar sempre olhando para Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós e tem olhado em nós 24 horas. Aí sim, se nós nos colocarmos realmente, como ele diz aqui, por isso ele está à minha mão direita, viver de acordo com a vontade de Deus em todos os momentos, iremos pecar? Sim, meus irmãos, pecaremos, porque nós somos pecadores, mas nós temos Deus cuidando de nós. Nunca vacilarei, porque errei e me arrependo imediatamente, me conserto com Deus e já não faço mais aquilo que eu fiz. Então Davi se refere aqui, meus irmãos, à segurança singular que os crentes experimentam. Deus não nos isenta das dificuldades, como eu acabei de falar, mas com a presença e ajuda de Deus, ele tem a certeza da segurança e a esperança quanto ao futuro. Então Deus, meus irmãos, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós não estamos isentos das dificuldades, das tentações, nós não estamos isentos das coisas que o mundo oferece, porque nós ainda vivemos neste mundo. Mas nós temos a certeza que Deus tem cuidado de nós. Por isso Davi fala, eu nunca vacilarei, né? Quando eu tenho posto o Senhor, aí ele tem uma condicional, né, meus irmãos? Que ele fala aqui, ó, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita. Então assim, eu tenho posto Deus continuamente diante de mim, por isso que eu não vacilarei. Mas a partir do momento que eu deixo um pouquinho Deus de lado e vou fazer outras coisas que não agradam o coração do Senhor, aí a gente pode vacilar, e vacilar muito, irmãos. Então é um ensinamento para nós do nosso relacionamento com Deus, assim como Davi tinha. Saber que a herança maior que nós temos é a terra prometida por Deus para nós. É saber que Deus é a nossa herança. Nenhuma herança, meus irmãos, falando de forma terrena, supera a relação nossa com Deus. Entender que Ele, o Senhor, nos aconselha em todos os momentos. Continuamente, um aprendizado contínuo, irmão. Repito, você pode viver aqui 300 anos que você vai sempre ter coisas a aprender do Senhor. É um aprendizado contínuo, irmãos. Não adianta a gente falar. E infelizmente hoje, meus irmãos, a gente ouve certas pessoas, algumas pessoas falarem que não participam mais da escola bíblica dominical, porque já passaram dessa época. Já aprenderam bastante, já estão cansados já de escola bíblica, desde pequenininho que frequenta escola bíblica. Então já, como diz, já estou em outro patamar, não preciso mais. É um mero engano para quem fala ou pensa dessa forma, irmãos. Porque nós precisamos aprender mais e mais e cada vez mais, enquanto nós estivermos neste mundo. E é isso que vai nos ajudar a nos livrar dos pecados, a nos livrar de uma vida longe de Deus, a nos livrar de cultuar Deus que não é Deus. É o nosso contínuo aprendizado ao Senhor. E finalmente, quarta e última parte, meus irmãos, dos versículos 9 a 11, Davi aqui afirma, confiante de que Deus tem abençoava ele naquele tempo, iria abençoá-lo na eternidade.
Então aqui é uma afirmação para nós, irmãos, que devemos confiar que Deus nos abençoa aqui neste mundo, e Ele tem nos abençoado. Eu tenho certeza que cada um que está aí conosco neste culto, tem certeza que Deus tem abençoado a sua vida, e Ele abençoa para a eternidade também. É isso que Davi está ensinando nos versículos 9 a 11. Então, na parte final desses salmos, meus irmãos, Davi muda o foco do cuidado de Deus nesta vida, que até agora nós vimos o cuidado dele aqui para conosco, né? Eu repito aqui rapidinho: uma vida guardada pelo Senhor, uma vida abençoada pelo Senhor, preservada, defendida pelo Senhor. Falamos sobre a condenação dos ímpios, aqueles que, em vez de buscar a verdade do Deus vivo, vivem na mentira de um Deus que não é Deus. E também nós aprendemos aqui da importância do aprendizado de um relacionamento correto nosso para com Deus. E agora, irmãos, nessa parte final do texto, nós iremos observar que Davi estava falando do cuidado que Deus tem para conosco no porvir, na vida que nós teremos quando partirmos deste mundo. Neste sentido, meus irmãos, ele afirma que nem mesmo a morte, observe bem, meus irmãos, nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus prometida àqueles que lhe pertencem. Passaremos pela morte física? Sim, irmãos, isso é fato, né? Os amigos que estão conosco aí, que talvez ainda não sabem, mas a morte física ela é inevitável, irmãos. Passaremos por ela, uma hora ou outra nós iremos passar. Mas nós podemos ter certeza que a morte espiritual, que é a condenação que nós nascemos condenados e continuaremos condenados se não tivermos Jesus no nosso coração, essa sim, essas são as bênçãos de Deus para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que vivem uma vida em Cristo. Então por isso que Davi afirma que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus. Passaremos deste mundo, fecharemos o olho neste mundo e abriremos na eternidade com Deus, com Jesus. Aí sim, lá não haverá mais fim, lá será toda a eternidade, como era para ser lá no início, né, meus irmãos? Então vamos ler os versículos 9 a 11, que diz assim, ó: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então Davi aqui está ensinando para nós, irmãos, o Senhor ensinando através de Davi, que há delícias perpetuamente. A vida neste mundo, meus irmãos, não é bastante para nós, os crentes. Nós nos deleitamos no Senhor, nós aprendemos do Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor. Tudo isso é verdadeiro, mas Deus promete bênçãos ainda maiores que estão por vir na eternidade. Isso é promessa do Senhor, irmãos. Está aqui registrado nas Sagradas Escrituras. Então, tudo que nós vivemos aqui neste mundo não é o bastante, irmãos, em relação àquilo que Deus tem preparado. Mas é preciso deixar claro, meus amados irmãos, que o crente só tem acesso a essa promessa pelos méritos de Cristo. Nós, eu repito, né, já falamos lá no início, não temos mérito nenhum. Pela graça sois salvos mediante a fé. O mérito todo é do Senhor Jesus, irmãos. Ele é que pagou, por isso que nós lemos lá em Pedro, né? Nós fomos adquiridos por Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para nos levar para com Ele. Como diz lá em João 14, que Ele virá nos buscar e aonde Ele estiver, nós também estaremos com Ele por toda a eternidade.
Então é muito importante nós deixarmos claro isso, irmão. Nós não temos mérito nenhum. Nada que nós fizermos neste mundo irá nos levar à vida eterna. Somente pela nossa fé em Cristo Jesus. E é por isso que o Salmo 16, meus irmãos, ele também é chamado um salmo messiânico, pois ele aponta para Cristo. Esses versos foram aplicados de forma imediata a Davi e aos demais crentes do Antigo Testamento, mas o seu cumprimento final se dá em Cristo. Então, lá na época do Antigo Testamento, as pessoas também eram salvas pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo, não pelas obras, como nós falamos sobre Abraão, se eu não me engano, domingo passado. Então, mesmo naquela época, meus irmãos, os salmos aqui mostram isso para nós, ele aponta para Cristo. Aqui aponta para Cristo. Mas o seu cumprimento pleno e final foi mesmo em Cristo, não naquela época. Davi foi salvo porque ele era um grande rei, ele era um grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Não, a salvação dele é pelos méritos de Cristo. Por isso, meus irmãos, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, ele utilizou esses versos aqui quando eles estavam fundamentando uma fala deles sobre Cristo. Se os irmãos quiserem anotar aí, nós não leremos agora por causa do tempo, Atos, no capítulo 2, versículos 25 a 28, foi quando Pedro aplicou esses versos para falar, para fundamentar a sua fala sobre a salvação em Cristo Jesus. E da mesma forma, Paulo usou lá em Atos 13, versículos 35 a 37, que ele também estava falando, comprovando a ressurreição de Cristo conforme a profecia das Escrituras. Então ali Paulo e Pedro utilizando-se como muitos outros faziam, né, das profecias do Velho Testamento para fundamentar aquilo que eles pregavam, aquilo que eles defendiam lá naquela época. Então, de uma forma profética, Davi declara neste salmo que ele poderia ter esperança mesmo através da morte, pois um dia ele haveria de ressuscitar por causa daquele que conquistou a morte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. De forma profética, Davi declara que ele tinha a esperança, mesmo quando ele passasse da morte, porque por um dia ele seria ressuscitado, por causa daquele que conquistou a morte, que derrotou a morte, Jesus Cristo. E Davi tinha tanta certeza nisso, meus irmãos, que eu não sei se os irmãos lembram, mas quando aquele episódio, eu repito o episódio lá com Batseba, quando Deus deu lá a sentença para Davi do pecado que ele cometeu, e quando Batseba estava grávida, e Deus falou que o filhinho que ela ia ter, ele iria morrer. Não haveria dúvidas disso. E Davi lá no seu momento de contrição, de arrependimento, tentando fazer com que Deus mudasse a sua sentença, vamos dizer assim, não adiantou. O menininho acabou falecendo mesmo. Os irmãos conhecem bem essa história. E Davi, naquele momento ali, meus irmãos, ele faz uma declaração que nos ajuda muito a entender e a ter a esperança que nós iremos ter com os nossos familiares lá na eternidade. Porque quando aquele menino nasceu, morreu, melhor dizendo, Davi estava, como eu disse, em contrição, ficou semanas lá em contrição, em jejum, para ver se Deus mudaria o que ele havia determinado. Então ele não comia, ele só ficava jogado lá no chão e triste, todos os servos dele querendo lá alimentá-lo, nada. Aí quando ele soube que o menino faleceu, ele se levantou, foi lá, tomou um banho, se arrumou, vestiu a sua roupa real e foi lá se alimentar. Aí os servos ficaram curiosos, mas por que? Você, quando o menino lá estava doente, não sei o que, você prostrado, chorando, agora o menino faleceu, você parece que... Não, eu estava tentando de todas as formas ver se eu conseguia um arrependimento
sincero e falar e Deus mudasse a sentença dele. Mas aprove a Deus que fosse assim. Aí vem a famosa frase de Davi, meus irmãos, que isso ajuda-nos a crermos na nossa, que vamos reconhecermos lá no céu. De alguma forma, Deus sabe, quando ele fala assim: meu filho se foi, ele não pode vir mais a mim. Não adianta eu ficar chorando, eu ficar aqui me prostrado, eu ficar aqui em jejum, nada disso vai adiantar, porque ele não pode vir mais a mim, eu irei a ele. Essa foi a frase de Davi, irmãos. Então Davi sabia que quando ele partisse daquele mundo, ele iria estar onde o menininho estava, porque ele cria na ressurreição. Então isso é muito importante, irmãos, para que nós possamos fortalecer a nossa fé no ato salvífico de Cristo. E nós, as pessoas que nós amamos, que já partiram deste mundo e partiram em Cristo ou não, a gente não sabe, né, meus irmãos? Mesmo aquelas pessoas que praticam atos abomináveis a Deus, irmãos, nós nunca podemos falar que aquelas pessoas não foram salvas. Vai que no último suspiro de vida ela foi lá e declarou a sua fé em Cristo Jesus, se arrependeu dos pecados. Assim aconteceu com o ladrão da cruz. No último momento da sua vida, ele teve um arrependimento e ele foi salvo, assim diz a palavra do Senhor. Então, quem sabe, meus irmãos, muitos familiares nossos que já partiram deste mundo, quando nós partimos, nós podemos falar igual Davi falou: a eles não podem vir mais a nós, mas nós podemos ir a ele, pela nossa fé em Cristo Jesus, pelo ato salvífico de Jesus naquela cruz. Ele conquistou a morte, ele venceu a morte. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Quero fazer uma conclusão rápida aqui para nós finalizarmos a nossa fala. Então nós concluímos, irmãos, que através do Salmo 16, a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna, que a nossa vida ela é guardada pelo Senhor, ela é preservada pelo Senhor, ela é protegida pelo Senhor. Nada neste mundo irá nos proteger mais do que o nosso Deus, irmão. Você pode viver em um palácio cercado, tudo, guardas em todos os lugares, mas se não tiver a proteção do Senhor, nada disso adianta. Vimos também, meus irmãos, que os ímpios continuarão condenados pelas práticas erradas, principalmente, como nós vimos aqui, pela idolatria. Se eles não se arrependerem, ou até nós mesmos podemos talvez estar vivendo uma idolatria. Nós precisamos fazer essa análise, se realmente nós não temos nenhum ídolo neste mundo. Se tivermos, precisamos acertar isso com Deus, porque não podemos viver na idolatria jamais, irmãos. Vimos também que a exaltação de Davi com o relacionamento dele com Deus, e nenhuma herança supera, irmãos, a relação com Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso, irmãos. Eu gosto de repetir porque é muito importante. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos e para a sua família é eles ficarem no caminho do Senhor. E finalmente, não podemos esperar pelas bênçãos do Senhor somente para este mundo. Lembremos que nós temos bênçãos maravilhosas preparadas para nós lá na eternidade. Basta pela fé crermos em Cristo Jesus, vivemos uma vida direcionada por Cristo Jesus, irmãos. E eu finalizo aqui, meus irmãos, dizendo: Davi declarou confiante que Deus não o deixaria na sepultura. Muitas pessoas temem a morte porque não podem compreendê-la. Como crentes, podemos estar cientes que estaremos de volta à vida, vivendo com Jesus para sempre. Isto fornece uma verdadeira segurança. Então, uma frase que eu coloquei aqui, meus irmãos, que como Davi declarou confiante que Deus não deixaria na sepultura, e como ele diz aqui também que ele não deixaria a minha alma no inferno, nem permitiria que o teu santo veja corrupção, assim é com aqueles também que vivem em Cristo Jesus. Então, se você já vive em Cristo Jesus, se você já é um crente em Cristo Jesus, não negocie isso, meus amados irmãos. Firme-se cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus, a sua vida em Cristo, o seu viver
relacionado com as coisas de Deus, porque você terá uma vida vitoriosa lá na eternidade com Deus. São bênçãos, são promessas de Deus para nós. E você, meu amigo querido, que possa estar aí conosco, se você ainda não tem essa certeza, talvez você teme muito a morte, não sabe o que vai acontecer com você depois que você partir deste mundo, e por isso você fica com medo, fica preocupado, se eu morrer, como que vai ser? Vai acabar tudo. Lembre-se nas promessas de Deus, creia na promessa do Senhor, creia, como Davi disse aqui, que ele teria uma vida com Deus na eternidade, que você e eu, que cremos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida a Jesus, que vivemos uma vida direcionada pela palavra de Deus, nós também teremos a vida eterna. Fecharemos os olhos aqui e abriremos na eternidade com Deus. E assim viveremos por toda a eternidade, sem choro, sem lágrima, sem luto, sem dor, sem morte. Onde todas as coisas passaram e tudo se fará novo, irmãos. Coisas maravilhosas Deus tem preparado para nós lá. Creia nessa verdade. Você, meu amigo, repito, se você não tomou essa decisão, não deixe para depois, não postergue isso, porque se você partir deste mundo sem estar em Cristo, você continuará, como diz a palavra do Senhor, em condenação eterna, um viver longe de Deus. Então precisa-se tomar essa decisão o quanto antes, busca ao Senhor enquanto se pode achar, assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai, Sim. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Amém. este salmo maravilhoso que Davi deixou registrado, o Teu Santo Espírito inspirou para que ele deixasse registrado para nós, Deus, e que nos trouxe nessa noite, Deus, a alegria de saber que o Senhor cuida de nós aqui nessa vida e também na eternidade, Pai. Abençoa-nos, Deus, para que possamos, apesar de todas as dificuldades que o mundo possa nos oferecer, que possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo, vivendo uma vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Porque isso nos trará consequências maravilhosas para nós na eternidade, Deus. Peço ao Senhor por mim, pelos nossos irmãos, para que venhamos permanecer firmes, fiéis, resolutos na obra do Senhor, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor e sabendo, Deus, que Jesus pagou um alto preço naquela cruz e Ele nos adquiriu com alto preço para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade, Deus. Que nós possamos cada vez mais nos fortalecer. E peço, Deus, se algum amigo que está conosco ouviu essa palavra, mas ainda não tinha tomado a decisão, que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração dessa pessoa, Deus, sim, e que ela venha, pela fé, entregar a sua vida a Jesus, Pai. Abençoa, Pai, para que ela possa tomar essa decisão o quanto antes. Assim, hoje, se possível, Deus, porque o amanhã nós não saberemos, Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Deus. Sim. Graças nós Te damos por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja aqui em Lima Duarte, Pai. Sim. Deus, que o Senhor continue abençoando cada irmão dessa igreja, que muito em breve nós possamos estar juntos novamente, sim, Deus, lá na igreja, cultuando, bendizendo o nome do Senhor. Como faz falta para nós estarmos lá na Tua igreja, Deus, juntos como irmãos, como corpo de Cristo. Sim, Deus. Nos ajude, Deus, para que essa pandemia passe, para que as autoridades possam liberar novamente, Deus, os nossos templos, mas que seja, sim, tudo conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por este culto. Obrigado pelos irmãos e amigos queridos que cultuaram o Senhor conosco nesta noite. Sim. Graças nós Te damos, Pai. E oramos também, Deus, que o Senhor dê a todos nós uma noite de paz, uma noite abençoada, uma boa noite de descanso, Deus. Pai, aquelas pessoas em dificuldade de dormir, Deus, e não são poucas, Pai, que em nome de Jesus
o Senhor possa estar levando o sono a essas pessoas, Sim. levando a tua paz, a tua calma, aquela paz que somente Jesus pode dar, Senhor, para que todos tenhamos uma noite abençoada, Pai. E desde já pedimos, Deus, que o Senhor nos dê uma semana também de paz, uma semana de descanso, de trabalho, mas também de descanso, de aprendizado, de conhecimento, mas que sempre, Deus, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor honras, glórias e louvores nós sempre daremos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Então vamos finalizar o nosso culto. Eu vou colocar aqui um pedacinho daquele hino que nós sempre cantamos quando finalizamos o nosso culto. E que todos tenhamos realmente uma noite de paz, uma noite abençoada. Vamos continuar orando, meus irmãos, para que Deus abençoe e logo, logo possamos estar na nossa igreja. E vamos continuar orando pelas pessoas infectadas. Vamos continuar orando, irmãos, para que esse número aqui em Lima Duarte diminua. Vamos orar pelas pessoas enlutadas. Vamos continuar clamando a Deus para que proteja as pessoas que estão infectadas, para que elas possam ficar curadas, para que reduza, diminua, zere esse número de óbito que tem tido tanto aqui, não só na nossa cidade, mas no nosso país como um todo. Só Deus, irmãos, só Ele pode sarar a nossa terra. Por isso nós precisamos continuar clamando. Não esqueçam de orar. Clame, clame, clame ao Senhor, que no momento certo Ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai sarar a nossa terra. Então fique em paz, que Deus abençoe e que tenhamos todos uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.